Bom dia a todos, eu sou Marcelo Leal do escritório Santos Leal Advogados e eu venho, de uma maneira mais esclarecedora possível, detalhar as notícias do nosso boletim semanal de número 10. Eu quero agradecer quem tem nos acompanhado, sugerido, opinado e a nossa intenção é transmitir a você detalhadamente informações jurídicas de maneira mais clara possível sobre os seus direitos. Eu tenho dito, quem não reclama o seu direito não é digno de tê-los, uma frase do nosso ilustre mestre Rui Barbosa. A primeira notícia de destaque do nosso boletim semanal número 10 foi que o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou que é ilegal e até mesmo inconstitucional, nosso entender, o protesto da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública. Isso porque a Fazenda Pública não necessita desse protesto para a abertura da execução fiscal. Ou seja, a Fazenda Pública já tem uma série de prerrogativas e preferências e a abertura da execução fiscal é um meio cabível para a cobrança dos débitos tributários. Vale dizer então que a legislação federal de número 12.767, que prevê expressamente no seu artigo 12 a possibilidade desse protesto, o Tribunal agora de Justiça de São Paulo, uma decisão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, julgado em 3 de fevereiro de 2016, declarou que tal procedimento contraria o nosso Código Tributário Nacional, no qual, no seu artigo 128, estabelece o rito para tal cobrança da Fazenda Pública. Isso é uma importante notícia porque nós temos visto a Fazenda Pública atuar de maneira rigorosa, agressiva até, na constituição da sua CDA e no seu protesto. Isso acaba coagindo o contribuinte, não possibilitando a sua discussão, pois muitas vezes a sua CDA está eivada, tem vícios, tem nulidades que devem ser arguidas. Agora, quando ocorre o protesto, não há muito o que fazer, o contribuinte corre para fazer o seu parcelamento ou pagamento sem muita discussão. Outra notícia que nós trouxemos, matéria de direito do consumidor, foi que o Tribunal de Justiça no caso do Ceará, condenou o Banco Itaú no valor de R$5.000 por indenização. No caso, o cliente, o consumidor, teve a inscrição do seu nome aos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida. O consumidor então entrou com a ação reclamando seu direito a danos morais e o Tribunal de Justiça condenou o Banco Itaú, manteve sentença e condenou em R$5.000. Aqui eu quero fazer um parênteses. Veja, no que se refere a precedente jurisprudencial, o nosso Código de Processo Civil agora deu muita força a isso, aos precedentes. O nosso STJ, no caso, tem já parametrizado os valores de danos morais em várias situações. No caso da inscrição indevida, ele parametrizou um valor de R$10.000. Portanto, vale a expectativa e o direito de recorrer para obter uma condenação, no caso, um pouco maior. Aqui já teve uma sentença favorável ao consumidor, mas eu quero destacar que é possível alcançar um valor um pouco superior por conta do precedente do STJ. Previdenciário. Uma professora que exercia também um cargo técnico de maneira concomitante junto, ela teve direito a acumular sua aposentadoria. 2 aposentadorias. Isso é interessante porque, veja, em regra, a aposentadoria não pode acumular. Não se consegue mais 2 aposentadorias. Porém, a defesa dessa professora foi no sentido de que o acúmulo de cargo técnico, tabelião, e de professor é expressamente autorizado pela nossa Constituição Federal. A Lei Federal 8.935 de 94 consagra o princípio da inacumulatividade de cargos, empregos ou funções públicas. Entretanto, tal inacumulatividade deve ser interpretada conforme a Constituição Federal, para admitir também, em relação aos notários e registradores, a acumulação de suas funções nas mesmas hipóteses prescritas para os servidores públicos em geral. Essa afirmação e destaque é do Dr. Otávio Forte, advogado que fez a defesa da aposentada. Os argumentos foram acolhidos pelo juiz, que afirmou em sua decisão: na Constituição estão evidenciados 2 requisitos para acumulação de cargos: a compatibilidade de horário
e o exercício de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Decisão essa da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esfera penal, matéria penal. Crime de apropriação de verbas públicas, prescrição retroativa, reconhecimento pelo tribunal. Tratou-se aqui de um ex-prefeito do estado de Pernambuco que teve acusação de apropriação de verba pública em convênio firmado pelo município. Ocorre que o ex-prefeito recorreu da sentença e o Ministério Público Federal deixou de recorrer. A alegação da defesa foi que ocorreu então o trânsito em julgado da sentença para acusação, transpassou-se 8 anos da condenação, houve então a prescrição retroativa. Então o argumento foi acolhido e a defesa então teve sucesso nesse seu argumento. Não havendo recurso da apelação do Ministério Público Federal, houve o trânsito em julgado da sentença para acusação. Calculou-se o prazo prescricional para a pena em concreto. Passados então mais de 8 anos entre a data do vencimento do convênio, no caso em 2001, e a data do recebimento da denúncia, 2010, constatou-se lapso temporal suficiente para que seja reconhecida a prescrição retroativa pela pena aplicada, a gerar então a extinção da punibilidade a teor do artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Decisão essa foi do nosso Tribunal Regional Federal da 5ª Região, relatoria do desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima, publicado em 3 de junho do corrente ano. Essas foram as notícias de destaque do nosso boletim semanal de número 10. Quero agradecer a todos, espero ter contribuído. E maiores informações nós estamos à disposição por meio do nosso site. Você poderá nos contactar, eu quero agradecer desde já e me colocar à disposição. Espero ter contribuído com informações jurídicas importantes de interesse a toda a sociedade. Meu muito obrigado, uma semana com muita saúde, paz e sucesso a todos.